Olá, no encerramento da sessão anual do Congresso Nacional do Povo da China, o ditador Xi Jinping, eleito para um terceiro inédito mandato presidencial, rumo a ditador perpétuo, fez um discurso agressivo para reafirmar a posição da China como superpotência emergente. Xi afirmou que depois de um século de humilhação diante de potências imperialistas, um século que trouxe guerras e miséria à população da China, que no início do século XX era um dos países mais pobres do mundo, a China está de volta ao lugar que merece na política internacional. O ditador declarou que a nação chinesa está num curso histórico irreversível de rejuvenescimento e reunificação. O rejuvenescimento é essencial ao futuro da China, que poderá ter um gargalo de mão de obra por causa da política de filho único adotada em 1978 para conter a explosão demográfica. A reunificação implica a anexação de Taiwan, a ilha que a China considera uma província rebelde. O ditador prometeu tentar a reunificação pela via pacífica, o que é altamente improvável depois que a China acabou com o que havia de democracia em Hong Kong. Xi teria pedido ao Exército Popular de Libertação que tenha até 2027 a capacidade militar necessária para tomar Taiwan. Ele não descarta o uso da força para fazer essa reunificação. Taiwan, na visão de Xi, a ascensão da China exige autossuficiência em alta tecnologia, especialmente agora que os Estados Unidos estão tentando negar à China o acesso a tecnologias de ponta, como, por exemplo, as necessárias para a fabricação de microprocessadores. Taiwan é a maior fabricante mundial de microprocessadores, uma atração a mais para as ambições de poder do regime comunista chinês. Xi Jinping também citou a segurança alimentar, de água, a segurança ambiental, prometendo alcançá-las através do desenvolvimento tecnológico, e destacou a necessidade de fazer do Exército Popular de Libertação uma grande muralha de aço. A China aumentou o orçamento militar para este ano em 7%, acima da taxa de crescimento, que foi de 3% no ano passado, e a meta para este ano é de 5%. O orçamento militar chinês está em 225 bilhões de dólares, ainda é muito menor do que o orçamento militar dos Estados Unidos, de 858 bilhões de dólares para 2023. Se prometeu um desenvolvimento integrado com o resto do mundo, o que é uma espécie de recado para os países emergentes em desenvolvimento do sul global, de que a China é uma parceira e não uma exploradora como as potências capitalistas ocidentais. Este desenvolvimento, a autossuficiência tecnológica, o rejuvenescimento, a reunificação e a segurança são tarefas de todos os chineses, convocou o ditador, sob a liderança do Partido Comunista. Ele reafirma assim sua visão de mundo: a China no topo do mundo, o Partido Comunista no topo da China e Xi Jinping no topo do partido. O risco é que a invasão de Taiwan provoque uma guerra com os Estados Unidos, que prometeram defender a ilha, que poderia ser uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear. O professor Graham Allison, da Universidade de Harvard, tem um programa que se chama Armadilha de Tucídides. Tucídides é o autor da história da Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta, que acabou com a Idade de Ouro da Grécia Antiga. E na visão de Tucídides, a Guerra do Peloponeso começa porque Esparta tem medo, Esparta era a potência militar dominante, tem medo que Atenas, que se fortaleceu com as guerras contra os persas, se transforme numa potência do mesmo nível. E então o Graham Allison identificou 16 transições hegemônicas desde 1500 e notou que apenas 4 vezes não houve guerra quando a Espanha superou Portugal para se tornar a maior potência marítima por volta de 1500, quando os Estados Unidos superaram o Reino Unido para se transformar na potência econômica dominante no início do século XX, durante a Guerra Fria, quando houve várias guerras indiretas, e na reunificação da Alemanha.
A nova lei de imigração e asilo proposta pelo governo do Reino Unido é de uma crueldade sem propósito, é imoral e inepta, criticou no fim de semana o arcebispo de York, Stephen Cottrell, citado pelo jornal The Guardian. A lei nega o direito de pedir asilo a quem entrar ilegalmente no Reino Unido, visa especialmente a desencorajar os imigrantes e refugiados que tentam cruzar o Canal da Mancha em barcos precários. A lei, na verdade, ainda é um projeto de lei, autorizaria o Ministério do Interior a deportar os ilegais para Ruanda, um país no coração da África, ou para um terceiro país seguro. Até agora, por uma decisão preliminar da Justiça, nenhum voo de ilegais partiu com direção a Ruanda, mas a questão ainda está sob exame do Poder Judiciário. Uma coalizão de mais de 350 instituições beneficentes, empresas, sindicatos e outros grupos condenaram o projeto do governo do primeiro-ministro Rishi Sunak como cruel e impraticável. Cottrell, o segundo clérigo mais antigo da Igreja Anglicana da Inglaterra, declarou ao jornal The Observer que as propostas da lei de imigração ilegal são claramente impraticáveis e restringem o acesso à ajuda a refugiados legítimos e vítimas da escravidão moderna, sem ao menos lhes dar a dignidade de ouvi-los para apresentar seus casos. Ninguém quer ver pessoas arriscando a vida na perigosa travessia do canal, disse o arcebispo, mas apela ao governo para considerar alternativas que não penalizem algumas das pessoas mais vulneráveis do mundo e que esteja de acordo com as alternativas, que estejam de acordo com a história de compaixão e liderança moral do Reino Unido. Liderança moral dúbia se a gente pensar na história do Império Britânico, mas o arcebispo acrescentou: os cristãos são obrigados moralmente a encontrar maneiras de receber bem os estrangeiros e de alimentar os famintos. Isto não significa que vale tudo, mas que todo mundo conta, todo mundo tem direitos. É claro que há limites ao número de refugiados e candidatos a asilo que um país pode receber, mas isto precisa ser gerido de maneira justa, transparente e humana. Criminalizar as pessoas mais vulneráveis do mundo é uma maneira imoral e inepta de responder, concluiu o arcebispo de York, na Inglaterra. Goleador da Copa do Mundo de 1986, o inglês Gary Lineker, hoje apresentador de televisão, comparou no Twitter a nova lei de imigração e asilo a medidas tomadas pela Alemanha nazista. Por expressar esta opinião, foi afastado da apresentação do programa Match of the Day, o jogo do dia, que traz os gols da rodada do Campeonato da Inglaterra na televisão pública britânica BBC nos fins de semana. Sob protestos generalizados, a direção da BBC voltou atrás e Lineker vai voltar a apresentar o Match of the Day. Há 10 anos, o arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, foi eleito Papa. Em 10 anos de pontificado, o primeiro Papa latino-americano, na verdade o primeiro Papa não europeu em 1300 anos, promoveu uma verdadeira revolução na Igreja Católica. Jesuíta e franciscano, o cardeal Bergoglio adotou o nome de Francisco em homenagem a São Francisco de Assis, que fez voto de pobreza e dedicou a vida aos pobres. O Papa Francisco aumentou o controle financeiro, inclusive sobre o Banco do Vaticano, citado em escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, centralizou os gastos da Santa Sé, adotou a simplicidade nos trajes em seus hábitos pessoais, combateu preconceitos, inclusive contra a comunidade LGBTQIAP+, mediou o restabelecimento de relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos, adotou uma intolerância zero contra a pedofilia, questionou o celibato dos sacerdotes, não brigou com a ciência, visitou um campo de refugiados na ilha grega de Lesbos e uma mesquita na República Centro-Africana, em meio a uma guerra civil entre cristãos e muçulmanos, publicou a primeira encíclica ambiental, tendo em vista o combate ao aquecimento global, e manifestou grande preocupação com os problemas sociais. Em entrevista ao jornal argentino Perfil, entrevista de 3 horas, Francisco declarou que o inferno não é um lugar, é um estado do coração, da alma e de postura diante da vida, dos valores da família e de tudo. Tem gente que vive no inferno constantemente. Sobre a acusação de comunismo, o Papa citou São Mateus,
Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso e me visitaste, e estive enfermo e me cuidaste. Isto é o que diz o Evangelho. Se cuidar dos mais frágeis é comunismo, pode ser, mas o comunismo é outro tipo de doutrina que nasce de outras pautas, falou o Papa. Francisco elogiou o peronismo por adotar a doutrina social da Igreja, lançada em 1893 pelo Papa Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, em que o Papa, da época, apoiava os direitos trabalhistas e a formação de sindicatos. Décadas atrás, os divorciados eram discriminados em países católicos por serem considerados pecadores. O Papa Francisco lembra que não cabe a um pecador acusar os outros. Uma das características da doutrina cristã é acolher a todos. O Papa rejeita o casamento gay, mas mudou a posição da Igreja em relação à homossexualidade. Quando veio ao Rio, em 2013, provocado pela repórter Ilse Scamparini, da Rede Globo, Francisco comentou: se uma pessoa homossexual busca Deus, quem sou eu para julgá-la? Em viagem à Irlanda, um dos países mais católicos do mundo, o Papa disse a um casal: nunca expulsem de casa um filho ou filha homossexual. Aceitem e elaborem isso dentro da família. Noutra ocasião, observou que a homossexualidade não é um crime, é um pecado. Nesse caso, o Papa disse estar pensando em cerca de 30 países que consideram crime a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, 10 dos quais aplicam a pena de morte a homossexuais. Todos são filhos de Deus, declarou Francisco. Em relação ao celibato, Francisco assinalou que a Igreja Cristã Ortodoxa, que chamou de Igreja Católica Oriental, aceita o casamento dos clérigos. Não seria, assim, um dogma intransponível para a Igreja Católica Apostólica Romana. Isto abriria a possibilidade de ordenação de mulheres e acabaria com a falta de padres. Como a resistência da ala conservadora da Igreja é enorme, Francisco admite que não será uma tarefa para o seu pontificado. Aos 86 anos, Francisco admite seguir o exemplo do sucessor, Bento XVI, que deixou o cargo por motivo de saúde, se achar que não tem mais forças e energia para cumprir sua missão. Mas já preparou o terreno para a sucessão dos 132 cardeais com menos de 80 anos aptos a votar na escolha do próximo Papa. 83 foram nomeados por Francisco. Depois da segunda falência bancária em 3 dias, primeiro foi o Silicon Valley Bank, o banco das startups, na Califórnia, na sexta-feira. Domingo foi o Signature Bank, que tinha negócios com criptomoedas e sentiu o colapso da empresa FTX, um banco de Nova York. O governo Joe Biden tenta convencer os americanos de que o sistema financeiro, o sistema bancário dos Estados Unidos é seguro. Ao mesmo tempo, promete que ninguém vai perder o dinheiro depositado e que não haverá dinheiro público para salvar os bancos, só os correntistas, não os acionistas nem os investidores. No comunicado, o Tesouro norte-americano, junto com o Banco Central e a Corporação Federal de Garantia de Depósitos, uma agência reguladora e fundo garantidor de crédito nos Estados Unidos, estas agências governamentais garantiram que os depositantes do SVB e do Signature Bank serão plenamente ressarcidos. Para tanto, explica a economista Mônica DeBoll, do Instituto Peterson para a Economia Internacional, com sede em Washington, foi invocada a exceção de risco sistêmico, geralmente reservada às grandes instituições capazes de abalar todo o sistema financeiro. Houve, portanto, o estabelecimento de um precedente importante em relação a 2008, é a primeira vez desde a grande crise financeira internacional que instituições não sistêmicas recebem uma garantia plena para os seus depósitos. O SVB quebrou com 175 bilhões de dólares em depósitos. A Corporação Federal de Garantia de Depósitos assegura os depósitos de até 250 mil dólares. 151 bilhões de dólares não estavam cobertos por esta garantia legal. Vale lembrar que em setembro de 2008, as autoridades econômicas dos Estados Unidos
deixaram o banco Lehman Brothers quebrar no dia seguinte, quando a crise chegou à então maior seguradora do mundo, a American International Group, AIG, com passivo de 180 bilhões de dólares. O governo George W. Bush se viu obrigado a agir e criou o Programa de Alívio de Ativos Tóxicos no valor de 750 bilhões de dólares para sanear o sistema financeiro dos Estados Unidos. Antes da crise de 2008, entendia-se como característica principal das instituições de risco sistêmico o seu tamanho, aquelas consideradas grandes demais para falir. O tamanho continua a ser um critério, mas a crise de 2008 mostrou que mesmo estabelecimentos menores, mas muito conectados com os demais, causam um risco sistêmico. Surgiu o segundo critério, observa Mônica de Bolle, interconectado demais para falir. A economista acrescenta: a má comunicação é a maior inimiga das instituições bancárias, porque elas dependem da confiança dos seus depositantes. Os bancos recebem depósitos e tomam empréstimos de curto prazo e investem em ativos de longo prazo. Logo, estão sujeitos a surtos de pânico por parte dos depositantes. Se houver uma corrida ao banco para sacar o dinheiro, o banco não consegue vender os seus ativos no mesmo ritmo para cumprir as obrigações e quebra. No caso do SVB, 2 fatores conspiraram contra o banco: a má comunicação, que levou a saques volumosos, 42 bilhões de dólares na última quinta-feira, e o pânico dos clientes amplificado nos megafones das redes sociais. Esta é uma novidade, a difusão do pânico pela internet. Então, a segunda lição é sobre a comunicação e o papel das mídias. Mônica de Bolle cita a conclusão de um ensaio de 1994 de Maury Obstfeld: quando todos os agentes econômicos acreditam que uma crise é inevitável, ela acontece. É uma profecia que se autorrealiza. Assim, as crises bancárias acontecem quando há um problema no banco e todos sabem disso, quando há rumores de que um banco não será capaz de honrar os depósitos, e a crise pode ser resultado de um comportamento de manada, quando todos correm para o mesmo lugar, no caso, para tirar seu dinheiro de determinados bancos. Hoje, as redes sociais agem como um coordenador de expectativas, ampliam o medo, o pânico e o risco, e podem ser manipuladas para pressionar as autoridades a garantir todos os depósitos. Nesta segunda-feira, as ações de bancos pequenos sofreram fortes quedas de até 66% nos Estados Unidos. Desde a crise de 2008, os 4 maiores bancos norte-americanos praticamente dobraram de tamanho. São considerados refúgios seguros, mas os bancos médios e pequenos, mesmo sadios financeiramente, sofrem no momento com o risco de corridas bancárias. O Conselho da Reserva Federal, Fed, a direção do Banco Central dos Estados Unidos, está agora sob pressão para não aumentar os juros. O SVB, sem saber o que fazer com a montanha de dinheiro que recebia, comprou títulos da dívida pública dos Estados Unidos que perderam valor com a alta dos juros. Então, o banco fez uma operação com títulos da dívida dos Estados Unidos e perdeu 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Então, se houver mais altas de juros, muitos outros bancos correm o risco de quebrar. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais. Tchau.